Amém, amados? Amém. Lição de número 1. Carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. Textual se encontra em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de número 1 ao 7. Amém? Amém. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, Recebestes vós já o Espírito Santo quando estes, e eles disseram-nos: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes, então, em que sois batizados? Então, e eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o Espírito do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Amém? Amém. Coloca a mão no seu coração aí onde você está. Eterno Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, se conosco nessa manhã, Pai querido. Abra, Deus amado, os nossos ouvidos espirituais. Senhor Deus amado, que a palavra do Senhor que será semeada neste lugar, Deus amado, venha encontrar em nosso coração terra fértil, Deus Santo, para que essa semente, Deus amado, venha frutificar para a glória e para o louvor do Senhor. Se conosco nessa manhã, Deus Santo, dá-nos sabedoria e inteligência, Deus amado, conhecimento da tua palavra, da tua vontade. É o que nós te pedimos nessa manhã e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amados, como a gente falava no início, primeira lição do trimestre, carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Esse trimestre nós iremos estudar durante 13 lições sobre a igreja de Éfeso, ou seja, sobre a carta que Paulo endereçou aos irmãos de Éfeso. A primeira lição, geralmente a primeira lição, é uma introdução ao qual irá ser debatido, estudado durante o trimestre. E é uma honra para nós podermos estar aqui nessa manhã, em meio à dificuldade, em meio à crise que o mundo passa neste momento. É uma honra para nós podermos estar aqui para fazer menção das maravilhas de Deus para a nossa vida. E por isso que a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para todo sempre. A esse Jesus maravilhoso, o autor e consumador da nossa fé. A Ele, e somente Ele, como já é de ciência de todos, é a solução para esse problema que o mundo enfrenta. Está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo a solução para essa problemática. E é por isso que a igreja, em tempo e fora de tempo,
tem que clamar ao Senhor, tem que continuar pregando a palavra do Senhor a todas as nações da terra. E nós estamos hoje num dia em consagração. Eu falava com a minha esposa ontem, que geralmente aos domingos pela manhã, geralmente eu já venho para a igreja em consagração. Então para mim já é algo natural. É algo natural. E hoje tire essa manhã, você que pode, tire o dia em consagração, clamando a Deus por socorro, clamando a Deus por misericórdia. Amém? A introdução da lição. A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Grande parte dos estudiosos intitulam a carta aos Efésios como a coroa dos escritos paulinos, referente à igreja. É claro que quando nós pegamos para analisar as 13 cartas que Paulo escreveu, a gente vê uma particularidade em cada uma das cartas que Paulo escreve. Só que a carta aos Efésios, intitulada por esses estudiosos como a rainha das epístolas, ela tem uma particularidade referente à igreja. Aqui Paulo fala algumas coisas para a igreja que ele não fala em nenhuma das outras 12 cartas que ele escreveu. É bem conhecido por parte daqueles que têm o costume de estudar o texto bíblico, que para a igreja de Éfeso, quando Paulo vai escrever, nós não notamos ali nenhuma problemática na carta. Nenhuma problemática que a igreja estava passando, a qual Paulo achou necessidade de trazer uma correção para a igreja. Não. É uma carta de exortação, sim, mas é uma carta mais de orientação geral. Não somente para a igreja de Éfeso, mas para todas as igrejas do Senhor, naquela época, na nossa época, e futuramente, se o Senhor assim permitir, para as futuras gerações de cristãos nessa terra. Os estudiosos entendem que era uma carta circular, uma carta que foi endereçada aos irmãos de Éfeso, mas era uma carta que ela deveria circular entre as igrejas, principalmente das igrejas da Ásia Menor daquela época. E é por isso que ela é conhecida como a rainha das epístolas paulinas. E durante essa lição a gente vai esmiuçar um pouco mais sobre esses ensinos que a carta de Efésios nos orienta, nos fortalece. Dos propósitos de Paulo a escrever a carta aos Efésios era mostrar para os irmãos a necessidade, para a igreja a necessidade de se viver e permanecer em santidade. Porque a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja santa, lavada e remida no sangue dele. É uma igreja que diariamente está no processo de santificação. Amém, irmãos? Tópico 1. Autoria e data. Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. É consenso entre os teólogos reformados, entre os teólogos conservadores,
que Paulo é o autor da carta aos Efésios. Aqueles que vão discordar da autoria paulina está entre os estudiosos críticos, mas entre os pais da igreja, entre os conservadores da igreja contemporânea, não há dúvida alguma de que Paulo seja o autor da carta aos Efésios. Até mesmo porque, dentro da carta, logo no início, do primeiro versículo da carta aos Efésios, Paulo vai se identificar na carta, assim como ele faz nas outras 12 cartas que ele escreveu. Ou seja, era uma característica paulina se identificar nas suas cartas. Ele se identificava como autor e, ao mesmo tempo, ele identificava para quem a carta estava sendo endereçada. E a carta aos Efésios não é diferente. Não é diferente. Paulo se identifica logo no primeiro versículo, ele se identifica como apóstolo do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Isso, por si só, já contradiz toda a argumentação dos teólogos críticos. E aquilo que eu tenho falado com os irmãos, quando eu tenho tido a oportunidade de ministrar a palavra, de ensinar, fique com aquilo que o texto bíblico diz. O que o texto bíblico diz é e acabou. Amém? Amém. A palavra de Deus, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E quando nós firmamos isso no nosso coração, essas doutrinas, essas heresias que são passadas no decorrer do século, não nos afetam, porque nós estamos firmes na palavra do Senhor Jesus Cristo. E aí, nós precisamos seguir o conselho do salmista, Salmo de número 119, versículo de número 11. Gosto muito de citar esse versículo. Escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, se a palavra de Deus estiver no seu coração, pode chegar o estudioso que chegar, o doutor que chegar, se ele falar qualquer outra coisa que não esteja endereçada na palavra do Senhor, isso não te atingirá, isso não te influenciará para o mal, porque você tem a palavra de Deus guardada na tábua do seu coração. Glória a Jesus. E como já no primeiro subtópico ele faz a colocação de que Paulo tinha dois nomes, o nome judeu, hebraico Shaul, que significa solicitado, e aí o autor aqui faz uma menção que possivelmente seja uma homenagem ao primeiro rei de Israel. Lembra do primeiro rei de Israel? Samuel. Lembra lá, quando o povo de Israel solicita a Deus um rei, pede para Deus um rei? Sim, Saul, solicitado. Então, o nome Saulo significa solicitado, e Paulo, que é o nome romano do apóstolo, significa pequeno. A gente vai notar, ou nota durante o estudo das cartas paulinas, que Paulo ele vai se identificar nas cartas com o nome romano e não com o nome judeu. E aqui há uma estratégia também do próprio apóstolo Paulo, porque como os romanos eram os dominadores da época, Paulo vai usar o seu nome romano para facilitar até mesmo a sua chegada em todas as províncias romanas. Isso é uma estratégia do apóstolo Paulo, para que o evangelho do Senhor Jesus Cristo fosse ministrado ao maior número de pessoas possíveis naquela época. É o homem com a mente de Cristo, é o homem com a mente direcionada pelo Espírito Santo de Deus, um estrategista do Senhor nessa terra. Subtópico 2 do tópico 1, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentil. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Irmãos,
Paulo faz uma defesa do seu chamado apostólico logo no primeiro versículo. Apóstolo do Senhor Jesus Cristo, que não foi escolhido por homens, mas diretamente pelo nosso Senhor. Isso porque, como nos nossos tempos de hoje, nós vemos pessoas se intitulando aquilo que o Senhor não chamou para ser. Ou vemos pessoas sendo escolhidas para determinadas funções por líderes humanos, ao qual Deus não chamou aquela pessoa para ocupar aquela função, para ocupar aquele chamado. E infelizmente nós observamos hoje, no meio cristão, pessoas ocupando a função de pastor que não foi chamado por Deus para aquela função. É porque era filho de pastor, e para continuar o legado do pai, o pai o ordenou pastor e o colocou para assumir as suas funções. Deus maravilhoso. E Paulo deixa claro aqui: eu não fui chamado por homem algum. Quem me chamou como apóstolo, como mensageiro do Senhor, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Glória. E é isso que importa para mim e para você. É estar no lugar, é estar na posição que o Senhor quer que nós desejamos. É estar exercendo a função a qual nós fomos chamados para exercer. Independente do que A ou do que B pensa. O que importa para mim e para você é o que Deus pensa de nós, é o que Deus determinou para a minha vida e para a sua vida. É isso que é importante para nós. E Paulo faz essa defesa aqui claramente: olha, eu não faço parte, ou seja, eu não faço parte dos 12 que andou com Cristo durante o seu ministério aqui na terra. Mas eu também fui chamado por Ele. Eu fui escolhido por Ele para uma missão específica. Ei, eu não tenho dúvida, você que me assiste aí pelo Facebook, eu não tenho dúvida que Deus também te chamou para uma missão específica. Todos nós temos um chamado nessa terra. E aí, como Efésios 4, 11 vai dizer, que Ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Cada um na sua função, de acordo com a vontade de Deus. Amém? Amém. Subtópico 3 do tópico 1. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Carta da prisão, são 4 cartas que Paulo escreveu durante o período em que ele esteve preso em Roma. E Efésios é uma dessas cartas que Paulo escreve. E o interessante é que Paulo está preso, sem a sua liberdade de locomoção, mas ele vai escrever cartas para motivar os irmãos que estão livres a permanecerem fiéis na fé. Paulo entende que aquele momento ao qual ele está passando ali, naquela prisão, ele entende que é vontade de Deus para a vida dele, para que a obra do Senhor Jesus Cristo seja propagada e os irmãos sejam fortalecidos na fé através da vida de Paulo. E é por isso que ele se intitula, logo no capítulo 3, versículo 1, como prisioneiro de Jesus Cristo. Ele sabe, o que ele está colocando aqui, eu não estou preso porque os romanos querem que eu esteja preso. Eu não estou preso porque os judeus querem que eu esteja preso. Eu estou preso porque Deus determinou que eu estivesse aqui neste momento, para que o propósito dele sobre a minha vida seja cumprido. E humanamente falando, o homem com a mente natural não consegue compreender as coisas de Deus. É o que o próprio Paulo vai dizer: as coisas espirituais são para aqueles que são espirituais.
E o homem natural não consegue compreender isso. E Paulo entendia que ele estava naquele cárcere porque ele devia cumprir a missão de embaixador de Cristo nessa terra e pregar a todos, independente da situação. Paulo entendia tanto isso, irmãos, que lá em Atos dos Apóstolos, logo na conversão de Paulo, quando ele fica em jejum, jejum, Paulo em jejum, sem poder enxergar, quando ele tem um encontro com o Senhor no meio do caminho, sem poder enxergar, e aí Deus vai mandar um profeta, um mensageiro chamado Ananias. Ananias vai lá e fala com Paulo. Quando Ananias ouve para quem ele deveria entregar a mensagem do Senhor, ele disse: mas esse é aquele que tem perseguido o seu povo. E aí Deus olha para Ananias, Atos 9, versículo 15, 16, diz: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E Ananias, eu lhe mostrarei quanto deve padecer por causa do meu nome, por causa do meu evangelho, por causa da minha missão, quanto ele deve padecer. Então, o que Paulo passou na caminhada não pegou Paulo de surpresa. Paulo já sabia do propósito de Deus para a vida dele nessa terra. Paulo já tinha ciência de que tudo estava nas mãos de Deus. Independente do momento ao qual nós vivemos, não é um momento muito agradável, mas esse momento, como os momentos agradáveis que nós passamos, também estavam nas mãos de Deus, como esse momento está nas mãos de Deus. Deus jamais perdeu o controle da situação. Eu tenho frisado isso por onde eu tenho passado, porque eu tenho observado algumas pessoas muito mais do que preocupadas, mas amedrontadas com a situação. E isso tem feito muitas pessoas a se adoecerem mentalmente. E para você que é cristão, para você que é cristã, a sua confiança tem que estar no Senhor, Criador dos céus e da terra. Aquele que jamais perdeu o controle da situação e não perderá o controle da sua vida e da sua família. Paulo entendia isso. E é por isso que ele se intitula prisioneiro de Cristo. Ou seja, da vontade de Cristo. O que Cristo determinou para a minha vida, estou aqui para cumprir. E, amados, próprio Jesus, quando esteve nessa terra, como um homem andando com o discípulo, ele diz: ei, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus não nos prometeu vida fácil nessa terra. Ele prometeu que nós passaríamos dificuldades, seríamos perseguidos, mas para termos bom ânimo, só tem bom ânimo aqueles que os olhos estão em Cristo. Porque quando olhamos para Cristo, enxergamos o momento difícil que Ele passou, mas enxergamos também a vitória que Ele conquistou pela humanidade. E hoje, como a carta aos Colossenses vai dizer, hoje o nome do Senhor Jesus Cristo está acima de todo nome. Amém? O nome do Senhor Jesus Cristo está acima de todo nome. Filipenses capítulo de número 2. O Senhor Jesus Cristo reina soberanamente. E com Ele nós somos mais do que vencedores. Data da carta. De acordo com Atos dos Apóstolos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar a igreja na região do Mediterrâneo, ou seja, Mediterrâneo era um mar continental que ficava entre a África, a Europa e a Ásia. Esse mar fazia divisa entre esses 3 continentes. E Paulo vai evangelizar nos arredores do mar Mediterrâneo. Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Atos dos Apóstolos 28, capítulo 28, versículo 30 diz assim:
e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo. Paulo, primeiramente, por Deus estar à frente da situação, e por Paulo ser um cidadão romano, Paulo, como prisioneiro, ele teve alguns benefícios por ser cidadão romano. E um desses benefícios concedido a ele é que ele pôde alugar uma casa em Roma e ficar em prisão domiciliar, mas ele era permitido receber quem ele quisesse receber. Ele só não tinha liberdade de sair e andar pela cidade, mas ele tinha a liberdade de receber quem ele quisesse receber, para conversar, familiares, amigos, irmãos em Cristo Jesus. E assim Paulo aproveitou todos esses benefícios concedidos por Deus para esse momento, para evangelizar, como foi falado no início. Mesmo preso, ele vai escrever cartas para orientar os irmãos que estão passando por dificuldades, tendo a sua liberdade. Ele, sem a liberdade de poder se locomover, como qualquer ser humano gosta de se locomover, ter a sua liberdade de ir e vir, Paulo, mesmo sem essa liberdade, ele vai motivar os irmãos através dos seus escritos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Então essa é a minha e a sua função. Em momentos difíceis que nós estamos enfrentando, a nossa função é motivar aqueles que ao nosso redor, a dizer: o nosso Deus não perdeu o controle da situação, o nosso Deus trará a solução no tempo em que Ele determinar que venha essa solução, mas a solução virá da parte do nosso Deus. Amém. Independente da circunstância, a minha função e a sua função como cristão nesta terra é continuar alimentando a fé dos familiares, dos vizinhos, dos irmãos em Cristo, do ímpio, continuar ministrando a palavra de Deus como Paulo fez aqui, mesmo preso. Os soldados romanos que montavam a guarda foram evangelizados pelo apóstolo Paulo, porque viam a fé daquele homem, viam a fidelidade daquele homem para o Deus ao qual ele servia. E assim tem que ser comigo e com você. Os nossos familiares nesse momento têm que olhar para mim e para você e não nos ver como super-homem ou como mulher maravilha, mas nos ver como homem de Deus, como mulher de Deus, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Com essa atitude, com essa fé, Paulo vai evangelizar o maior número de pessoas possíveis, mesmo estando preso, inclusive evangelizando a mim e a você aqui nessa manhã, através das suas cartas, porque ele não negou o Senhor Jesus Cristo, independente das circunstâncias ao qual ele vinha vivenciando. Entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente, Paulo esteve preso em Roma, durante o período da sua terceira viagem missionária. Paulo fez 3 viagens missionárias ao redor da Ásia Menor. A partir dessa premissa, a data provável de redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como o seu portador. Os estudiosos, os teólogos, os historiadores vão dar uma data aproximada para o escrito da carta aos Efésios, assim como todos os escritos bíblicos, há uma data aproximada. Não há intenção de nenhum historiador sério, de nenhum teólogo sério, de bater o martelo e dizer: foi nessa data que esse livro foi escrito. Porque é impossível se fazer essa afirmação com evidência, com clareza. É por isso que os teólogos sérios, os historiadores vão dar uma data aproximada para os escritos do texto bíblico. Agora, com relação ao portador da carta, quem levou a carta? O próprio
a própria carta aos Efésios já deixa claro isso. A própria carta aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 21. Ora, o apóstolo Paulo falando, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tiquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará. Ou seja, Paulo deixa claro aqui quem é o mensageiro, quem vai levar a carta até os irmãos de Éfeso. Tiquico. Ele é o responsável para essa missão. E aqui, irmão, vou voltar mais uma vez. Fique no lugar, na posição, cumprindo a função que Deus te chamou. Que Deus te chamou. Paulo é o mensageiro, Paulo é quem escreve a carta, mas Tiquico ele vai enviar a carta. Ou seja, no reino de Deus, todos, o reino de Deus, eu falo igreja, a igreja, Paulo deixa isso claro nas cartas, na igreja, nós precisamos um do outro. Paulo não podia ir até Éfeso e entregar a carta pessoalmente, porque estava preso. E para essa missão, Deus escolheu Tiquico para cumprir essa função. E assim é na igreja do Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós, o corpo do Senhor Jesus Cristo, bem ajustado, um vai pregar, um vai falar salmos, outro vai orar, outro vai louvar, todos serão edificados e o nosso Deus é glorificado através da nossa vida. Essa é a função da igreja. Essa é a função da igreja. Amém? Amém. Tópico 2: destinatários. Fundada por volta de 1050 a.C., a cidade de Éfeso tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármores, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais e selvagens, também como entre homens e animais. Éfeso era uma importante cidade da Ásia Menor, uma cidade portuária, uma cidade litorânea, uma cidade que recebia pessoas de várias localidades. Pessoas de várias localidades passavam pela cidade de Éfeso. A gente vai estudar um pouquinho no próximo subtópico, devido à religiosidade da cidade, mas também devido à economia, devido à cultura da cidade. Era uma cidade que atraía pessoas das cidades vizinhas até ela. E nós vemos aqui também, mais uma vez, a estratégia de Paulo. A estratégia de Paulo. Quando em Atos dos Apóstolos, quando Paulo passa por Éfeso para evangelizar, Paulo não passa lá, não passa naquela cidade por acaso. Paulo vai até aquela cidade para propagar o Evangelho de Cristo, para falar sobre o Senhor Jesus Cristo, porque ele sabia que naquela cidade ele evangelizaria várias cidades ao mesmo tempo. Estrangeiros que passavam por ali iam ouvir a mensagem do Senhor Jesus Cristo e iam levar essa mensagem para as suas cidades natais. O homem com a mente de Cristo. O homem direcionado pelo Espírito Santo, pastor Evel. O homem que está na posição a qual Deus chamou ele para estar. O homem direcionado pelo Espírito Santo de Deus. É assim tem que ser a minha vida e a sua vida. Precisamos ter a mente de Cristo, coração quebrantado e o espírito reto. Amém. E direcionados
pelo nosso Deus. Amém. Irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso quando a gente faz menção de um homem ou de uma mulher a qual se entregou verdadeiramente à obra do Senhor Jesus Cristo. Amém. A qual verdadeiramente teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Paulo, verdadeiramente, o Saulo, verdadeiramente, teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E a vida dele mudou. Daquele dia em diante, a vida de Saulo mudou totalmente. A vida de Paulo mudou totalmente. O verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo faz isso. 2 Coríntios 5,17. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É vida nova para quem está em Cristo Jesus. Subtópico 2, no tópico 2. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Artemis, Diana, a deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendido no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. O principal comércio da cidade, ou a economia da cidade, girava em torno do templo da deusa Diana, ou da deusa Artemis, que era tida pelos gregos e pelos romanos como a deusa da fertilidade, a deusa da reprodução. E por Paulo passar por essa cidade, Atos dos Apóstolos vai nos mostrar isso, Atos 19, e Paulo se deparar com esse paganismo, com essa idolatria na cidade, ele como portador da verdadeira mensagem do Senhor Jesus Cristo, ele não se intimida diante daquela religiosidade a qual o povo vivia. E ele vai pregar o Evangelho de Cristo, e esse Evangelho que Paulo vai pregar lá, vai levantar perseguições, vai levantar oposições. Por quê? Porque o comércio da cidade, ou seja, o dinheiro de muitos ricos da cidade, de muitas pessoas que se beneficiavam, enganando as outras pessoas, vinham dessa prática maligna. E Paulo, quando chega lá, Paulo começa a pregar Jesus Cristo, e os olhos de pessoas começam a serem abertos para a verdade. E as pessoas que tinham as suas funções no templo, ou seja, seus cargos no templo, começam a ver a sua boa vida agora ser colocada em risco, porque chegou um mensageiro agora que está dizendo que tudo que nós fazemos não provém de Deus, que Diana ou Artemis não é deusa nenhuma. E vai levantar um ourives ou um construtor, um artesão de estátuas que levava o povo à idolatria, chamado Demétrio. Ele vai se levantar e vai criar um motim contra Paulo para tentar calar o homem de Deus. Mas o que eu e você precisamos entender aqui nessa manhã, você precisa entender na sua casa, assistindo pelo Facebook nessa hora, é que a mensagem do Senhor Jesus Cristo, a semente da palavra, foi semeada no coração daquelas pessoas. Independente do motim que surgiu lá, vindo da parte desses falsos, desses enganadores, a palavra foi semeada. E essa é a minha submissão. Em nenhum momento você vai ver a Bíblia dizendo que Paulo desrespeitou aqueles homens ou aquelas mulheres ali do templo, a sacerdotisa ou sacerdote. Em nenhum momento Paulo
não os desrespeita, mas Paulo não deixa de pregar a verdade. Glória a Deus. Essa é a minha e a sua função. Temos que respeitar todos os seres humanos, mas ao mesmo tempo não podemos nos omitir e deixar de pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Doa quem doer, independente da situação, a mensagem tem que ser pregada. Amém. Glória. A mensagem tem que ser pregada. Amém? Amém. 3. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo do Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade, ou seja, o jovem pastor Timóteo. O jovem pastor Timóteo também foi incumbido da missão de pastorear a cidade de Éfeso por algum tempo. Segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, também pastoreou a igreja de Éfeso, e os historiadores também nos trazem a informação de que o apóstolo Paulo, ou seja, o apóstolo do amor, o escritor de Apocalipse, também pastoreou a igreja de Éfeso. Irmãos, durante 3 anos, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nos diz isso. Durante 3 anos, Paulo esteve na cidade de Éfeso, evangelizando aquela cidade, pregando o evangelho de Cristo àquela cidade, anunciando a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo àquele povo. E onde o evangelho do Senhor Jesus chega, a palavra do Senhor não volta vazia. Glória. A palavra do Senhor não volta vazia. Ainda que houve pessoas que se levantaram contra isso, o texto bíblico nos mostra que houve conversão. O texto bíblico nos mostra que houve despertamento da fé no coração daquele povo ao ponto deles buscarem os lenços de aventais do apóstolo Paulo e serem curados. Porque eles olhavam para Paulo e viam em Paulo um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à dificuldade, ele trouxe paz, ele trouxe cura, ele trouxe refrigério, ele trouxe esperança para aquele povo. E para nós hoje não é diferente. É esse Evangelho que nos traz esperança, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. A cidade de Éfeso era uma das 7 maravilhas do mundo. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a cidade de Éfeso. E por isso atraía pessoas de todas as suas localidades, todos os arredores. As pessoas eram atraídas para aquela cidade. Éfeso era uma cidade muito religiosa, cheia de magos, mágicos, sacerdotisas, sacerdotes, e os cultos no templo da deusa Diana ou Artemis, ele era regado a imoralidade, a sexo entre sacerdotisas e sacerdotes, porque ela era considerada a deusa da fertilidade, a deusa da reprodução. E para eles isso era comum, isso era normal. E aí Paulo, quando chega e vê essa depravação, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, Paulo vai evangelizar aquele povo, e quando ele está preso, na sua terceira viagem missionária, ele vai escrever para aqueles irmãos que Jesus Cristo é suficiente. Não precisa de mágico, não precisa de sacerdote pagão, não precisa de sacerdote pagão. O que nós precisamos é de Jesus Cristo.
como autor e consumador da nossa fé. Amém? A verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo não está firmada em amuletos, não está firmada no homem, está firmada em Jesus Cristo. A verdadeira igreja nessa terra, a igreja do Senhor, a igreja de Deus nessa terra, não está firmada na criação, mas está firmada no Criador. Glória. No Criador. Amém. 4. Saudação epistolada. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, àqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. A gente já deu uma pincelada sobre isso em outros tópicos, mas eu quero só frisar algo. Paulo não foi o fundador da igreja de Éfeso.